do 1000 ao milhão. Sem cortar o cafezinho, do investidor e fundador da Orama Investimentos, Tiago Nigro. Este livro não é um tratado acadêmico de finanças. É um fenômeno cultural e um marco na educação financeira brasileira. Minha análise buscará entender não apenas seu conteúdo, mas seu contexto, seu impacto e as razões de seu sucesso estrondoso, sempre com um olhar crítico e aprofundado. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio e Introdução. Um manifesto de acessibilidade financeira. Tiago Nigro inicia sua obra estabelecendo um pacto de empatia com o leitor. Ele se apresenta não como um guru distante, mas como alguém que, como muitos, cometeu erros financeiros e aprendeu na prática. O título em si, Sem Cortar o Cafezinho, é um manifesto retórico brilhante. É uma declaração de princípios contra uma visão austera e punitiva da economia doméstica, que foca em micro-otimizações insignificantes enquanto ignora os grandes decisores da saúde financeira, renda, gastos principais e investimentos. A introdução é um convite à mudança de mentalidade. Nigro argumenta que acumular riqueza não é sobre privação, mas sobre consciência, disciplina e conhecimento. Seu objetivo declarado é democratizar o acesso ao conhecimento dos investimentos, quebrar barreiras de jargão e tornar o caminho para a independência financeira algo tangível para o brasileiro médio. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. Parte 1. Os alicerces, a mentalidade e o controle. Capítulo 1. Quebrando paradigmas sobre o dinheiro. Núcleo do capítulo. Nigro ataca crenças limitantes profundamente enraizadas na cultura brasileira, como dinheiro é sujo, rico é desonesto ou investir é só para quem já tem muito. Ele argumenta que essa mentalidade de escassez é o primeiro e maior obstáculo a ser superado. Ele introduz o conceito de que o dinheiro é uma ferramenta de liberdade e escolha, e não um fim em si mesmo. A riqueza permite que você compre o mais commodity escasso do mundo moderno, tempo. O capítulo é um apelo à responsabilidade individual. Em vez de culpar a economia, o governo ou o chefe, Nigro incentiva o leitor a assumir as rédeas de sua própria situação financeira. Análise e profundidade. Nuance sociológica. Este capítulo é uma intervenção direta no contexto socioeconômico brasileiro, marcado por alta inflação histórica, desconfiança no sistema financeiro e uma cultura de consumo imediatista. Nigro está lutando contra uma maré cultural. Conexão com psicologia econômica. Os conceitos de mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância ecoam o trabalho de economistas comportamentais como Eldar Shafir e Sendil Mullain Nathan. A escassez captura a largura de banda mental, impedindo decisões de longo prazo. Interpretação crítica. A ênfase na responsabilidade individual é poderosa, mas pode ser vista como simplista se divorciada de um reconhecimento das desigualdades estruturais profundas no Brasil. O livro é mais eficaz para a classe média urbana com alguma margem de manobra do que para populações em situação de vulnerabilidade extrema. Capítulo 2. Gastar bem é melhor que ganhar mais. Núcleo do capítulo. Aqui, Nigro apresenta a peça mais importante do quebra-cabeça inicial, o controle dos gastos. Ele vai além do clichê faça um budget e introduz uma metáfora poderosa: a roda da vida financeira. A roda é composta por gastos essenciais, moradia, alimentação, transporte, gastos pessoais, lazer, hobbies, o famoso cafezinho, investimentos. A tese central, a verdadeira alavancagem, não está em cortar o cafezinho, gasto pessoal e de baixo impacto, mas em otimizar os gastos essenciais, como negociar o aluguel, trocar de operadora de celular, cozinhar mais em casa, sobretudo, em aumentar a renda. O objetivo final é criar o excedente mensal, o dinheiro que sobra após todas as despesas, que será o combustível para os investimentos. Análise e profundidade. Priorização baseada em impacto. Este é o cerne do sem cortar o cafezinho. É uma aplicação do princípio de Pareto, 80-20, às finanças pessoais. Focar nos 20% de gastos que representam 80% do seu orçamento. É uma mensagem de eficiência mental e financeira. O excedente como métrica-chave. Nigro desloca o foco da receita total para o excedente.
Uma pessoa que ganha R$ 20.000 e gasta R$ 19.900 está em situação mais vulnerável do que uma que ganha R$ 3.000 e gasta R$ 2.000. Esta mudança de perspectiva é fundamental. Interpretação crítica. A recomendação de aumentar a renda é, para muitos, o ponto mais desafiador do livro. Nigro a menciona, mas a execução prática, como de fato ganhar mais, fica largele fora do escopo da obra, que se concentra mais na gestão do que já se tem. Capítulo 3. A importância de uma reserva de emergência. Núcleo do capítulo. Este capítulo é sobre gestão de risco pessoal. Nigro argumenta que antes de pensar em ficar rico, é preciso pensar em não ficar pobre. A reserva de emergência, RE, é o alicerce de qualquer planejamento financeiro. Ele define a RE como um valor equivalente a 3 a 12 meses de gastos essenciais, guardado em um investimento de alta liquidez e baixo risco, como um Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. A RE tem um propósito psicológico crucial. Ela fornece paz de espírito e evita que imprevistos, como demissão, problema de saúde, forcem o indivíduo a vender investimentos de longo prazo no momento errado ou a contrair dívidas caras. Análise e profundidade. A filosofia do antifrágil. A RE é uma ferramenta para se tornar antifrágil, um conceito de Nassim Taleb onde sistemas se beneficiam de choques e volatilidade. Com uma RE, uma crise se torna um inconveniente, não uma catástrofe. Comportamento versus retorno. Nigro acerta ao focar no comportamento que a RE permite, não tomar decisões desesperadas, em vez de focar no retorno que ela proporciona, que é baixo, por design. Esta é uma lição sofisticada de finanças comportamentais. Interpretação crítica. A recomendação é sólida e incontroversa no mainstream financeiro. A profundidade aqui está na ênfase correta na função psicológica e protetora da RE, e não em vê-la como um investimento. Parte 2. As ferramentas da dívida ao investimento. Capítulo 4. Dívidas, como usar e como se livrar. Núcleo do capítulo. Nigro oferece uma visão pragmática e não dogmática sobre dívidas. Ele distingue entre dívidas boas e dívidas ruins. Dívida ruim é a que financia consumo passado, rotativo do cartão, empréstimo pessoal e tem juros exorbitantes. A orientação é clara. Eliminar isso é a prioridade número 1, antes mesmo de investir. Dívida boa é a que pode gerar retorno ou valor no futuro, como um financiamento imobiliário com taxas abaixo da inflação, ou de possíveis aplicações, ou um empréstimo para educação de qualidade. Ele apresenta métodos para quitar dívidas, como a técnica da avalanche, pagar primeiro a dívida com maior juro, que é matematicamente superior, e a técnica da bola de neve, pagar primeiro a menor dívida, que é psicologicamente mais poderosa por gerar momentum. Análise e profundidade. Custo de oportunidade. A análise de Nigro é fundamentalmente baseada no conceito econômico de custo de oportunidade. Manter uma dívida a 300% ao ano no cartão tem um custo de oportunidade astronômico. É o pior investimento negativo possível. Nuance cultural. No contexto brasileiro de juros historicamente altos, essa distinção é vital. Ele educa o leitor para não tratar todo o crédito como um inimigo, mas para analisá-lo criticamente pelo custo e pelo propósito. Interpretação crítica. A abordagem é sensata. No entanto, poderia ir mais fundo nas armadilhas psicológicas do crédito rotativo e na indústria do crédito ao consumo, que lucra justamente com a falta de educação financeira que o livro busca combater. Capítulo 5. Os primeiros investimentos. Núcleo do capítulo. Este é o capítulo ponte, onde Nigro introduz o leitor ao mundo dos investimentos, começando pelo mais seguro, a renda fixa. Ele age como um tradutor, decodificando jargões como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Seu foco principal é ensinar o conceito de rentabilidade real, descontada a inflação, e a importância de entender o risco de cada aplicação. Ele apresenta a tríade clássica dos investimentos, rentabilidade, liquidez e segurança, e explica o trade-off entre elas. É impossível maximizar as três ao mesmo tempo. O conselho para iniciantes é claro: comece pela renda fixa, entenda os conceitos básicos e, principalmente, comece
mesmo que com pouco. Análise e profundidade. Democratização do conhecimento. Este capítulo é um dos mais valiosos do livro. Ele desmistifica um sistema financeiro que, historicamente, foi propositalmente opaco para o pequeno investidor. Explicar o Tesouro Direto, por exemplo, é um serviço público. ênfase no comportamento. Novamente, Nigro acerta ao não focar apenas nos números, mas no hábito de investir. A jornada do milhão começa com o primeiro investimento, não importa o valor. Interpretação crítica. A exposição é básica, mas adequada para o público-alvo. Um analista financeiro pode achar simplista, mas essa simplicidade é exatamente o que torna o livro eficaz. Ele cumpre a promessa de ser uma porta de entrada. Capítulo 6. Aprenda a escolher suas ações. Núcleo do capítulo. Aqui, Nigro avança para a renda variável, especificamente o mercado de ações. Ele é cauteloso e didático, alertando que este é um campo para quem já domina os alicerces, controle de gastos, renda fixa. Ele introduz duas escolas de pensamento. Análise fundamentalista. Analisar o negócio por trás da ação. Seus resultados, dívidas, lucros, perspectivas do setor, investir em empresas. Análise técnica. Analisar o gráfico e o movimento de preços da ação. Investir no papel. Nigro deixa clara sua preferência pela análise fundamentalista de longo prazo, defendendo a estratégia de buy and hold, comprar e guardar, de boas empresas. Análise e profundidade. Alinhamento com o Value Investing. A filosofia de Nigro é fortemente influenciada por Benjamin Graham e Warren Buffett. A ideia é ser um proprietário de negócios, não um especulador de papéis. Aviso contra o trading. Ele faz um importante alerta contra o day trading e a ilusão de ganhos fáceis, posicionando-se como uma voz de razão em um ambiente muitas vezes tomado por promessas irrealistas. Interpretação crítica. Enquanto a mensagem de longo prazo é sólida, o capítulo necessaria e simplifica profundamente a análise fundamentalista. O leitor sai sabendo que deve olhar para boas empresas, mas com poucas ferramentas concretas, além de dicas genéricas como empresas com pouca dívida, para identificá-las. É um convite para o leitor se aprofundar em outros materiais. Capítulo 7. Os segredos dos fundos de investimento. Núcleo do capítulo. Nigro dedica um capítulo inteiro aos fundos de investimento, instrumentos extremamente populares no Brasil. Sua abordagem é crítica e educativa. Ele ensina o leitor a ler o prospecto, o mais importante, a entender a tabela de taxas, taxa de administração, taxa de performance, taxa de entrada. Seu argumento é que taxas altas corroem drasticamente o retorno do investimento no longo prazo. Ele incentiva uma busca por fundos com taxas baixas, especialmente os fundos de índice, ETFs, que simplesmente replicam um indicador como o Ibovespa ou o S&P 500 e têm taxas mínimas. Análise e profundidade. Defesa do investidor minoritário. Este capítulo é um ato de advocacy. A indústria de fundos brasileira é notória por suas taxas elevadas. Ao armarem o leitor com esse conhecimento, Nigro o empodera a não ser um cliente passivo. Alinhamento com a ciência de investimentos. A defesa de ETFs e de baixas taxas está perfeitamente alinhada com a teoria moderna do portfólio e com o trabalho de ganhadores do Prêmio Nobel como William Sharpe, que demonstrou que a maioria dos fundos ativos não consegue bater o mercado consistentemente após as taxas. Interpretação crítica. É talvez o capítulo mais ativista do livro e um dos mais valiosos. Ele ataca diretamente um modelo de negócios predatório que próspera na assimetria de informação. Capítulo 8. Chegou a hora de investir no exterior. Núcleo do capítulo. Nigro argumenta que um portfólio verdadeiramente diversificado e resiliente precisa incluir ativos internacionais. Isso protege o investidor contra riscos específicos do Brasil, risco país, e permite participar do crescimento de economias e empresas globais. Ele explica formas de fazer isso, comprando ações de empresas brasileiras com receita em dólar, fundos de investimento no exterior, ETFs internacionais e até mesmo abrindo conta diretamente em corretoras estrangeiras. É um capítulo que expande os horizontes do investidor brasileiro, tradicionalmente muito focado em seu mercado doméstico. Análise e profundidade. Diversificação geográfica.
Este é um conselho sofisticado e de vanguarda para o público geral. A diversificação é o único almoço grátis nos investimentos, e a diversificação geográfica é sua forma mais poderosa. Hedging cambial. Investir no exterior também é uma forma de se proteger contra a desvalorização do real, funcionando como um hedge cambial natural. Interpretação crítica. Embora o conselho seja excelente, a execução prática para um pequeno investidor pode ser burocrática e intimidadora. Questões de impostos, transferências internacionais, corretoras estrangeiras. O capítulo abre a porta, mas o leitor precisará de mais orientações para transpor ela. Parte 3. A jornada, do planejamento à realização. Capítulo 9. Planejamento financeiro. O mapa da mina. Núcleo do capítulo. Nigro reúne todos os conceitos anteriores e ensina o leitor a criar seu próprio planejamento financeiro. Isso envolve definir metas claras, específicas e com prazo, curto, médio e longo prazo. Calcular quanto precisa ser poupado e investido mensalmente para atingir cada meta. Escolher os veículos de investimento apropriados para o prazo e perfil de risco de cada meta. O planejamento é apresentado como um mapa dinâmico, que deve ser revisado regularmente. Análise e profundidade. Metas com significado. O planejamento deixa de ser uma abstração numérica e se torna um projeto de vida. Ligar números a sonhos. Uma casa, uma educação dos filhos, aposentadoria é uma técnica poderosa de motivação comportamental. A jornada dos 3 porquinhos. Nigro usa uma analogia eficaz. Primeiro constrói-se uma casa de tijolos, a reserva de emergência. Depois uma casa maior, metas de médio prazo. E finalmente um castelo, a liberdade financeira de longo prazo. Interpretação crítica. Este capítulo é a culminação prática da obra. Transforma a teoria em ação. No entanto, a execução de um planejamento detalhado ainda requer uma disciplina que o livro inspira, mas não pode garantir. Capítulo 10. A posição de independência financeira. Núcleo do capítulo. O ápice conceitual do livro. Nigro introduz o conceito de independência financeira, IFE, que ele define não como parar de trabalhar, mas como ter a escolha de trabalhar ou não, no que quiser. O mecanismo para atingir a IFE é a renda passiva, renda gerada por seus investimentos, sem depender de trocar tempo por dinheiro ativamente. Ele apresenta a regra dos 4%, um estudo seminal da Universidade de Trinity que sugere que é possível sacar seguramente 4% de um portfólio diversificado anualmente, ajustado pela inflação, sem esgotá-lo por pelo menos 30 anos. A partir daí, ele deriva o número da independência, o montante necessário para que 4% dele cubra seus gastos anuais. Análise e profundidade. Mudança de paradigma definitiva. Este capítulo é revolucionário para o leitor médio. Ele substitui a visão nebulosa de ficar rico por uma equação matemática concretamente. IFE igual gastos anuais, 0,04. Liberdade como meta final. Aqui, o livro atinge sua maior profundidade filosófica. O objetivo último não é a riqueza material, mas a autonomia, a liberdade e a autodeterminação. É a realização prática do conceito de dinheiro como ferramenta apresentado no capítulo 1. Interpretação crítica. A regra dos 4% é um ótimo ponto de partida, mas é um modelo com premissas, como um portfólio 60-40 Estados Unidos, que podem não se aplicar perfeitamente ao Brasil e a horizontes mais longos. Um leitor crítico deve entendê-la como uma diretriz, não um evangelho. Conclusão. A jornada de 1 milhão de passos. Núcleo do capítulo. Nigro encerra com um apelo motivacional, reforçando que a jornada é feita de consistência e paciência. Do 1000 ao milhão é uma metáfora para a progressão gradual, onde os juros compostos fazem a maior parte do trabalho pesado com o tempo. Ele reitera que o caminho não é sobre privação, mas sobre fazer escolhas conscientes alinhadas com seus valores e objetivos de longo prazo. A mensagem final é de empowerment. O conhecimento financeiro é um superpoder que qualquer pessoa pode adquirir. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. O grande trunfo de Tiago Nigro é sua comunicabilidade. Ele escreve e fala
em seu canal do YouTube Primo Rico, com uma linguagem descontraída, acessível e cheia de gírias e analogias do mundo real. Juros compostos são o superpoder, roda da vida financeira. Ele não fala como um economista. Fala como um primo ou amigo que descobriu algo incrível e quer compartilhar. Esta humanização é key para seu sucesso. Estrutura narrativa. A estrutura do livro é lógica e pedagógica. Ele segue uma jornada clara. Primeiro a mentalidade, depois o controle, gastos, dívidas, depois as ferramentas, investimentos e finalmente o plano, planejamento e IF. É um roadmap perfeito para um iniciante. Rigor versus acessibilidade. O livro sacrifica deliberadamente profundidade técnica em prol da clareza e do alcance. Para um especialista, pode parecer raso em alguns pontos, mas este é seu maior strength, não uma fraqueza. Ele cumpre perfeitamente seu propósito de ser uma porta de entrada. Impacto e legado. Do 1000 ao milhão é um fenômeno cultural. Ele foi instrumental na democratização da educação financeira no Brasil, inspirando milhões de pessoas a abrir sua primeira conta em corretora, comprar seu primeiro título do Tesouro Direto e pensar pela primeira vez em independência financeira. Seu legado é ter criado uma geração de investidores mais conscientes e empoderados. Conclusão final. O despertar financeiro de uma nação. Do 1000 ao milhão. Sem cortar o cafezinho. É muito mais do que um livro de finanças. É um símbolo de uma mudança geracional na relação do brasileiro com o dinheiro. Tiago Nigro não é um Nobel de Economia. Ele é um tradutor genial e um evangelista de alto impacto. Sua obra é bem-sucedida porque entende que o problema financeiro nacional não era, em sua essência, matemático, mas comportamental e educacional. Ele atacou as crenças limitantes, forneceu um caminho claro e simples, e devolveu às pessoas uma sensação de agência sobre seu futuro econômico. O livro não é perfeito nem completo. Ele deixa lacunas, especialmente em estratégias de aumento de renda e em análises de investimentos mais complexas. Mas sua imperfeição é parte de seu charme e de sua eficácia. É um começo, não um fim. É o primeiro e crucial passo na longa, porém agora visível, jornada do 1000 ao milhão. E, o mais importante, é um passo que pode ser dado sem abrir mão do prazer simples de um bom cafezinho. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.